Olá, hoje eu quero comentar aqui um trecho de uma entrevista que está no YouTube. Eu vou deixar toda a entrevista na descrição desse vídeo e não quis pegar o trecho dela e mostrar aqui para vocês por causa de direitos autorais. Não sei se poderia fazer ou não, mas eu vou descrever então essa entrevista aqui, depois comentar. Essa entrevista foi feita pelo Danilo Gentili no ano passado com uma moça chamada Natália Arcuri. E essa moça é uma consultora de investimentos que tem um canal muito acessado no YouTube. Ela fala sobre como investir dinheiro, como planejar financeiramente sua vida, etc, etc. E, segundo dizem, é um canal com milhões de inscrições, enfim. E ela se gaba de ter acumulado já 1 milhão de reais aos 30 e poucos anos de idade, e que, enfim, ela tem o objetivo de viver de rendas aos 35 anos de idade, aposentar-se, etc. Bem, no meio da entrevista, a entrevista tem alguns aspectos interessantes, mas ao longo da entrevista há uma pergunta do Danilo Gentili, aliás, uma das primeiras, e ele pergunta assim a essa moça: por que o brasileiro tem tanta vergonha de dizer que é bem-sucedido e tanta vergonha do dinheiro? Supostamente nós, enfim, temos algum problema com o dinheiro na visão do Gentili, e na visão, vocês vão ver, da própria Natália. Então aí Natália faz uma observação. Eu vou ler a observação, entre aspas, e depois comentar. Ela diz assim: tem muito a ver com a religião, porque a gente vive numa sociedade católica. E dentro do catolicismo, você, ter muito lucro, ter muito dinheiro e tudo mais, é muito ruim, porque você tem de compartilhar, você tem que ser uma pessoa boa. Se você tem que doar para os pobres e tudo mais. Então, eu vejo muita gente, quando eu falo, vai fazer uma renda extra, pega as roupas que você não usa e vende. E a pessoa acha que no momento em que ela vender as roupas que ela não usa, vai vir alguém à noite puxar a perna dela, porque ela vendeu a roupa em vez de doar para a igreja. Eu falo: você também está precisando, você também é filho de Deus. Então vende. O que dá para doar, você doa. Mas o que dá para vender, você vende. A gente tem que parar com esse estigma de que vai para o inferno se ganhar dinheiro. Fecha aspas. Bem, tem vários aspectos interessantes a considerar nessa fala. Por exemplo, essa ideia de que alguém vem puxar à noite a perna de alguém que vende as roupas ao invés de doar, E aqui a culpa do catolicismo, o catolicismo gera essa vergonha do brasileiro, O catolicismo, como vocês sabem, é culpado de muitas coisas pelo mundo, E muitas dessas coisas é pura mentira ou desinformação, ou desinformação honesta. A pessoa realmente não sabe, e dá uma opinião sem saber, ou é também desonestidade, A gente sabe que o catolicismo é culpado de matar muitas pessoas na Inquisição, milhares, milhões, dependendo da mentira. Nós somos culpados de empreender uma guerra injusta através das cruzadas, nós somos culpados pela escravidão, nós somos culpados, enfim, por várias coisas, até pelo atraso do Brasil, porque nós fomos colonizados por Portugal e não pela Inglaterra, enfim, todas essas bobagens que falam. E agora também nós somos culpados pelo brasileiro ter vergonha de dizer que é bem sucedido e vergonha do dinheiro que tem. Eu não sei onde essa moça tirou essa impressão de que nós católicos
temos alguma coisa contra o dinheiro em si, ou contra o fato simples de ter dinheiro, né? Eu sei que há muita desinformação e distorção das palavras de Nosso Senhor nos Evangelhos, sobretudo aquela primeira frase do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses terão o reino dos céus, etc. E esses pobres de espírito aí, normalmente é interpretado como pobres materiais, né? Quem tem um pouquinho mais de informação sabe que Nosso Senhor estava falando da soberba, da cobiça, dos ricos de espírito, né? Aqueles que são orgulhosos, né? O orgulho é o pior de todos os pecados, né? Mas eu queria compartilhar com vocês aqui alguns trechos, eu vou ler um pouco como resposta a essa observação, alguns trechos de um extraordinário sermão do Padre Antônio Vieira, proferido deixa eu ver se eu encontro a data aqui, no convento de Odivelas, no ano de 1643, na data do Dia de Todos os Santos, né? Vale a pena ser lido de qualquer forma o sermão. Eu vou ler alguns trechos só para a gente ver se o catolicismo de fato tem alguma coisa contra as pessoas ricas, né? Então ele diz aqui num determinado trecho, né? Tertuliano teve para si que os reis e imperadores não só não podiam ser santos, mas nem ainda cristãos. Mas errou nesse sentimento, como em outros. Tertuliano, porque escreveu quando ainda no cristianismo não havia mais coroas que as do martírio. Rei foi de França São Luís, rei de Inglaterra Santo Eduardo, rei da Escócia São Guilherme, rei da Suécia Santo Erico, rei da Dinamarca São Canuto, rei de Boêmia São Casimiro, rei da Noruega Santo Olavo, rei de Castela São Fernando e imperador Santo Henrique. E todos santos, porque, se na grandeza da sua fortuna tem maior matéria para os vícios, os príncipes também têm mais alta esfera para as virtudes. Então, reis, não é? Poderosos, ricos e santos. Não é? Ele ainda diz assim: São Paulo disse que a raiz de todos os pecados é a cobiça. E estando essas raízes tão arraigadas nos que professam a mercância e tão estendidas em cada um por todas as partes do mundo, nem por isso deixam de produzir frutos de santidade. Delas nasceu um São Francisco de Assis, um São Fulgêncio, um São Guido, e não só um, senão 2 Firumêncios, ambos santos e outros muitos. E se todos esses exercícios de sua natureza tão perigosa e quase encontrados com aqueles em que se lavram os santos, têm dado à terra, ao céu, tantos e tão gloriosos, que será nos ofícios e artes mecânicas, em que o trabalho, companheiro inseparável das virtudes, desterra a ociosidade que é a origem de todos os santos. Então ele vai falar de outros santos que tiveram o seu trabalho no mundo da mecânica, né? E ele dá vários outros exemplos de pessoas bem-sucedidas em várias profissões, juízes, ministros da justiça, etc, etc. Por aí a gente vê, não é, que a igreja não tem exatamente nada contra o dinheiro em si, não é isso? E, obviamente, nunca teve, não é? Antes da reforma, os países mais ricos e mais bem-sucedidos da Terra eram católicos, e depois da reforma continuou a ser, né? Portugal e Espanha, países católicos, né? Que puderam custear com a sua riqueza as grandes navegações, que tinham não só interesses financeiros, mas também de pregação da palavra do Nosso Senhor. Enfim, essa ideia de que os católicos são
retrógrados e que tem vergonha de ter dinheiro, ou tem vergonha de ser bem-sucedido, é justamente o contrário. Nós temos vergonha dos verdadeiros vícios. Sobretudo, nós temos vergonha, e confessamos sempre, o nosso orgulho. Nós temos vergonha de pecar perante Deus. Nós temos vergonha de ter tantos vícios. Né? O dinheiro não é um dos vícios. Né? Aliás, quem tem dinheiro tem uma possibilidade extraordinária de se santificar dando esmolas. Não é isso? Que é uma obrigação de todo católico. Portanto, fica aí essas observações sobre essa moça, Natália Arcuri, a respeito da Igreja Católica. Mais uma culpa, não é, que nos impinge e é completamente falsa. É completamente falsa. Né? A história mostra que é completamente falsa. Correto? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.